Fala real, você não tá nem aí mais pra filme de robô gigante. Era bomba estourando pra todo lado, Transformers se transformando pra lá e pra cá, peça voando pra aqui e pra ali. Eu sei, eu também tava cansado disso, mas no fim do túnel sempre tem uma luz. E aqui ela se chama Transformers: O Início. Aquele tipo de filme que quando a sua namorada fala, sei lá, escolhe qualquer coisa aí, você vai lá e clica nele. A não ser que você não tenha uma namorada. Aí você vê sozinho mesmo. Um miserável, é um miserável. Mas falando sério, esse filme recebeu uma chuva de comentários positivos. Então eu decidi ver para comprovar isso e trazer uma análise aqui para vocês. Sejam bem-vindos, eu sou o Matheus Viana e vamos começar pelo início. Sacou? Transformers, o início. Primeiro vamos falar do plot do filme sem dar muitos spoilers, ok? O filme mostra a história de dois robôs, o Orion Pax, que é o Optimus Prime, mas aqui ele ainda não tinha esse nome, e o seu amigo de trabalho, D-16. Ou como vamos conhecer depois, o Megatron. Eles vivem em Cybertron, trabalhando para uma mineradora, mas quando o Optimus vê uma chance de melhorar a vida dele, ele e o Megatron acabam tendo que embarcar em uma aventura para salvar Cybertron. No meio do caminho, eles conhecem novos aliados, como o Bumblebee, e acabam descobrindo que em Cybertron nem tudo é o que parece. Dito isso, a história parece que vai ser aquele clichê de sempre, mas eu te garanto, não é isso. Eu sempre digo que para um filme ser muito bom, ele precisa apenas de 3 elementos: bons protagonistas, um bom vilão e um bom enredo para amarrar todos eles. E aqui a gente tem isso de sobra. Tanto o Optimus Prime quanto o Megatron, que representam aqui os protagonistas do filme, tem a sua história muito bem contada. Você percebe muito bem que o perfil de cada um é bem diferente um do outro e eles conseguem conduzir a história. Não é como se o filme te entregasse que o Optimus Prime é bom e o Megatron é mau logo de início. Não, ele trabalha muito bem esses personagens para que no final você consiga entender o porquê da rivalidade entre o Optimus Prime representando os Autobots e o Megatron representando os Decepticons. O enredo do filme também é algo que me surpreendeu bastante. Por mais que ele seja simples, às vezes você trabalhar um simples muito bem feito te garante sucesso. O filme tem aventura, o filme tem comédia, o filme tem drama, tem uma história bem amarrada, tem tudo que as pessoas poderiam querer em um filme dos Transformers. Eu confesso pra vocês que eu já tava cansado daqueles mesmos tipos de filmes dos Transformers antigamente, onde você só tinha explosão pra todo lado, robô mudando toda hora, mulher quase que seminua andando e correndo de um lado pro outro, precisando ser salva. E esse filme aqui quebrou esse paradigma. Por mais que ele é uma animação, e diga-se de passagem, uma animação muito bem feita, ele consegue sair desse âmbito ainda assim trazendo a experiência Transformers. Porque a gente quer entender a história dos robôs, mas a gente também quer ver alguns robôs se transformando, mudando de forma, virando um caminhão, virando um tanque, lutando entre si, ter aquela ação no filme. E aqui você tem isso muito bem amarrado com a história. Eu sinto que quando eu vi os filmes antigos dos Transformers, eu não sei se você se sente assim também, você tava ligando o dane-se pra história e no final você só vai lembrar das lutas dos robôs. O que eu acho que é ok, talvez fosse a premissa antigamente, mas querendo ou não, é a história que cativa a pessoa a querer ver o filme e que vai te fazer lembrar, putz, olha só que legal, aconteceu isso com o Optimus Prime por causa daquilo com o Megatron. Poxa, e tem a sociedade dele, Cybertron, ela era assim por causa disso. Eu não consigo lembrar isso nos filmes antigos. O que aqui você já começa a focar um pouco mais na história, ao invés de ficar só olhando para robô gigante. Porém, infelizmente, nem tudo são flores. E esse filme
tomou muito fumo nas bilheterias. Vamos lá, esse filme recebeu muitos comentários e críticas positivas. Se você olhar as notas no Rotten Tomatoes, as notas são muito altas. E isso já comprova tudo que a gente vem falando aqui sobre o filme ser muito bom. Só que o filme custou um pouco mais de 75 milhões de dólares para ser produzido e arrecadou, infelizmente, apenas uns 72 milhões mais ou menos em todos os cinemas do mundo todo. E isso pode ser considerado um dos maiores flops da história. Talvez a gente possa até atribuir essa queda a dois possíveis problemas. Talvez o público já não se interessa mais para ver um filme de animação sobre os Transformers. O público-alvo do filme dos Transformers, que normalmente seriam pessoas mais velhas, adolescentes ou até mais adultos, não querem ver um filme sobre Transformers de forma animada. Talvez se o filme fosse mais voltado pro real, tivesse mais bilheteria. Ou o que eu acredito que possa ter acontecido seja que o público em geral já está cansado da franquia dos Transformers. Porque olha só, vamos analisar comigo. O primeiro filme do Transformers, lá em 2007, ele teve uma arrecadação de bilheteria de 709 milhões de dólares. O terceiro filme dos Transformers, lá de 2011, teve mais de 1 bilhão de dólares. Galera, isso é muita, mas muita coisa. Porém, alguns anos depois, se eu não me engano, uns 3, 4 filmes depois, Transformers: O Despertar das Feras acabou caindo bastante a bilheteria e teve por volta de 430, 440 milhões de dólares. É claro que ele foi uma tentativa de reboot, mas mesmo assim, a galera começou a dropar de tentar ir ver esse filme no cinema. Ou seja, a galera tá meio deprimida com esse universo de Transformers. Mas se você chegou até aqui e tá deprimido com Transformers, cara, larga isso, deixa de lado, se sacode, joga essa deprê pra fora e dá uma chance pra Transformers no início. O filme é bom. Pega aí pra ver em algum streaming, na internet, que seja. Eu aposto que você vai gostar e, como eu, vai te dar vontade de ver alguns filmes antigos dos Transformers, para conhecer um pouco mais a história dos Decepticons, dos Autobots, por que existe essa rivalidade entre eles e o que culmina depois disso. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu curtir aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a receber mais visualizações e a gente formar mais comunidade sobre a cultura geek e nerd. Também não esquece de se inscrever aqui para dar aquele apoio pra gente, beleza? Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até!